A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar aos corações de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos,
que o prêmio somado ultrapassou R$ 1 bilhão, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora às nossas orações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar o coração de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, viva, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Seja muito bem-vindo, Samuel. Vamos fazer agora uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas.
Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live, a Tua igreja virtual, AIG 1-318, 37, 300, essas vidas que estão junto conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração, para serem igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, gratidão, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua vida, para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Escolha o número agora aí de 1 a 20, para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início agora ao sorteio. Escolha aí o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número par 12. Rebanho de número... Hoje é par? Hoje é ímpar? Perdão, de número ímpar 11, rebanho de número 12, par. Glórias ao nosso Senhor, então fiquei... Livro de Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Livro de Judas contém 25 versículos, glórias ao nosso Senhor, que diz assim: a profecia apostólica, exortações, versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de... Perdão. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assenta-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles darão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como todos nos dias antigos e como nos primeiros anos. Glórias ao nosso Senhor.
Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. E o capítulo sorteado é o capítulo 28 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 28 contém 21 versículos, que diz assim: Davi dá a Salomão a planta do templo. Versículo 11, 12, 13 e 14. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do portico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do proprietário. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, em referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa do Senhor Deus e para os tesouros das coisas consagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para serviço da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e de cada serviço. Também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora mais um. Rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. E o livro de Salmos sorteado é o Salmos 81. Salmos 81. Glórias ao nosso Senhor Deus. Salmos 81. Tudo para mais honra e mais glória ao nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, gente. 81. Contém 16 versículos. Exortações a louvor e obediência. Versículo 1, 2, 3 e 4. Cantai de júbilo ao Senhor Deus, força nossa. Celebrai ao Senhor Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o salteiro. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia de nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Senhor Deus de Jacó. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Efésios. Capítulo 5 do livro de Efésios contém 33 versículos, que diz assim: o fruto da luz e as obras das trevas. Versículo 3, 4, 5 e 6. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento,
que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira do Senhor Deus sobre os filhos da desobediência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Eu irei ler para vocês agora a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldição vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui fazendo uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo o mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses contém 21 versículos, que diz assim: a soberana vocação. Versículo 12, 13, 14 e 15. Não que eu não tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do Senhor Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo,
também isto o Senhor Deus os esclarecerá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulo. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Amós. Capítulo 3 do livro de Amós contém 15 versículos. O castigo contra a maldade de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir na terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha pressa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 5 do livro de Esdras. Capítulo 5 do livro de Esdras contém 17 versículos, que diz assim: a exortação de Azeu e Zacarias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Senhor Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Zosadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas do Senhor Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador d'Aquém, do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhes mais: e quem são os nomes dos homens que constroem este edifício? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de Mateus, capítulo 28. Contém 28 capítulos, perdão. Mateus, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus, capítulo 23 do livro de Mateus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 23 do livro de Mateus contém 39 versículos. Jerusalém censura os escribas e os fariseus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então falou o Senhor Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo, do livro, livro de Isaías,
66 capítulos. Livro de Isaías, vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Isaías. Capítulo 24 do livro de Isaías. Capítulo 24. Capítulo 24 do livro de Isaías contém 23 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que se suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlarguecem os mais altos do povo da terra. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Eu irei ler agora para vocês a denúncia de número 80. Atenção em mais essa denúncia, esse desafio que faz parte das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas terão suas boas obras, ofertas, nem dízimo se tornarão em vão. Como está escrito no livro de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9. Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15. E em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que estas afirmações são mentiras, com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 41, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através desta ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel, guerreiro ou guerreira, do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder do sangue do Senhor, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença seja onde você estiver. Mentaliza agora aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação no final desta live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. Mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos.
Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo destruições. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavado, a fogo o tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se o Senhor Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com essa nossa live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos, que diz assim: ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite. E não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado do livro de Atos é o capítulo 27. Capítulo 27. 27 contém 44 versículos. Paulo enviado para a Itália. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para a costa da Ásia, fizemos no mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratado Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrário aos ventos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de João. Capítulo 2 do livro de João contém 25 versículos. O Senhor Jesus purifica o templo. Versículo 13, 14, 15 e 16.
Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu o Senhor Jesus para Jerusalém e contou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um algazargue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Tito, 3 capítulos. O livro de Tito, 3 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio, no capítulo do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos. Os deveres das várias classes de pessoas santas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muitos vinhos, sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem ao marido e aos seus filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Eu irei ler para vocês agora a denúncia de número 78. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, de 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16, e em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. Em uma dessas passagens há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis, fazendo sinais e prodígios e enganando a muitos, porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz através de um verdadeiro homem do Senhor Deus. E somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus ou Cristo. E certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas discerne todas as coisas, tanto bem quanto mal. E muita atenção para o que congrega com os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo, que já está no mundo. Examine em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas com base na verdadeira, na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2, com foco no versículo 22 e 23, e em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. E anuncie essa mensagem de número 39 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes dessa igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidos, renovados e libertas através desta administração da tua palavra, para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração
com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicense. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicense contém 10 versículos, que diz assim, versículo 2, 3, 4 e 5. Damos sempre graças ao Senhor Deus por todos vós, mencionando vós em vossas orações e sem cessar. Recomendo-nos diante do nosso Senhor, Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Levítico. Capítulo 9 contém 24 versículos. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciões de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-o perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocaustos, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassadas com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Capítulo 4 do livro de Gálatas. Capítulo 4 do livro de Gálatas contém 31 versículos. A nossa filiação em Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, pois que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, do Senhor Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Obadias, 1 capítulo. Livro de Obadias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Obadias contém 1 capítulo com 21 versículos. A restauração e felicidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a sua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será com santo
e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolhos. Aquele que incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Abacuque, que contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque, versículo 1, 2, 3 e 4. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O Senhor Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Eu irei ler agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. As leis, denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus o Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 36, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27, em João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora e mentalize um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos agora ao sorteio. Mentalize agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1.
Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 81. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 5. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 5. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 23. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 24. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Atos, capítulo 27. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de João, capítulo 2. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 9. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igrejas 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos
para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social em que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos, gratidão ao Espírito Santo pela presença nesta live. Sejam todos vocês muitíssimos abençoados e fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.